Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, por 1 barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Com os seus próprios olhos, você vai ver isso acontecer. Mas não vai comer. 4 homens que sofriam de uma terrível doença da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iremos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios. Voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados. E as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: eu vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida. Aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens, e o rei os mandou em 2 carros de guerra, com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o Rio Jordão
e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E, conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, foram vendidos por 1 barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo, ou 7 quilos de cevada, seriam vendidos em Samaria por 1 barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com os seus próprios olhos, você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade.